Glória a Jesus. Eu estou me sentindo assim, muito honrada de estar aqui. E a gente teve o privilégio, né, de estar junto, né, pastor, faz tempo, né? Lá em Santarém, tivemos o primeiro contato. E depois tivemos contatos com a Ana Lídia. E eu fiquei imaginando esse lugar aqui, o céu, viu? Porque ela é um anjo. Então, eu imaginava que esse lugar era o céu, e eu estou muito, assim, impressionada com o que Deus tem feito nessa cidade, nesse estado em que você faz parte. Muito obrigada, viu, pastor, pelo convite. Gente, eu não sou uma pregadora, já estou aqui dizendo para vocês. Eu quero na verdade, essa conferência, o Gumer foi convidado e eu pensei que eu ia vir acompanhá-lo. E depois de quase pertinho assim, a minha filha falou: mãe, você vai ministrar lá. Ai, gente, nossa, eu nem fiquei passando até mal. Aí perguntei, falei: Jesus, que responsabilidade, porque eu acho uma responsabilidade muito grande estar aqui e trazer algo de Deus para nós, igreja, que Ele tanto ama. Nossa, daí eu fiquei assim bem, e eu fui perguntar para o Senhor, eu falei: Senhor, o que eu vou falar? E Deus me deu uma palavra que primeiro edificou muito a minha vida e o meu coração. E eu creio que vai edificar muito a sua vida também, e eu aqui junto com vocês, nós vamos ser edificados através dessa palavra. E o tema dessa palavra é o poder de uma escolha. E eu quero aqui imitar o pastor Eibe, né? Que o pastor Eibe, quando ele ministra, ele sempre começa com alguma coisa engraçada. E nós lá da Paz Church em São Paulo, a gente sempre ri. Porque não tem coisa pior de você contar uma coisa engraçada e as pessoas não rirem. Como eu sou visita aqui, por favor. E eu estava pensando aqui o poder de uma escolha, e eu me lembrei de uma piada que eu li. E de uma certa maneira me marcou. Eu sempre lembro disso, né? Quando eu vou falar desse assunto sobre escolher, eu me lembro dessa piada. Olha como eu sou boa para contar piada, né? Até a introdução. Então, a história era de um casal de lenhadores. Talvez eles morassem assim num lugar na Europa bem frio, porém bem pobre. Bem pobre, é uma ilustração, né, gente? E no outono, eles estavam catando gravetos para se aquecer para o inverno. Mas eles estavam com tanta fome, catando aqueles gravetos, até que, no meio dos gravetos, eles encontraram uma lâmpada. Sabe a lâmpada do Aladim? Então, eles encontraram. E como eles já conheciam a história, quando as pessoas encontram a lâmpada do Aladim, o que elas fazem? Esfregam. E aí, como diz a lenda, o gênio veio e falou assim para o casal: vocês agora têm a oportunidade de fazer 3 escolhas, 3 pedidos. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. A mulher estava com uma fome. Ela: ai, eu quero um salsichão bem grande. Aí apareceu uma salsicha bem grande na mão dela. Aí o homem ficou com uma raiva dela. Falou: mas você, mulher, é uma estúpida mesmo. E o que eu queria, estou com tanta raiva que eu queria que essa salsicha grudasse na sua testa. O que aconteceu? Segundo pedido, a salsicha grudou na testa da mulher. Agora, adivinhem qual foi o terceiro pedido? Ele teve que pedir para tirar a salsicha e a vida voltou ao normal. É uma história interessante, mas ilustra de uma maneira muito qualificada o poder da nossa escolha. E se existe algo lindo que Deus nos deu, foi a capacidade de escolher. E todos nós, durante toda a nossa vida, diariamente, nós fazemos escolhas. Desde pequenas escolhas, entre o amarelo e o vermelho, né, a uva e a banana,
desde as pequenas escolhas até as grandes escolhas. E quando a gente lê o Evangelho, Jesus sempre coloca situações de escolhas. Eu gosto muito daquela parábola do fundamento, né? Que Jesus fala que um homem sábio é semelhante àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio as chuvas, mas a casa não caiu. Em compensação, teve um outro homem que fez uma outra escolha. Ele resolveu construir a casa dele sobre a areia. E ele pagou por essa escolha. Então, Jesus fala, eu vou assemelhá-lo-ei, né? Aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem que escolheu construir a sua casa sobre a rocha. Aquele que só escuta e esquece é aquele que construiu sobre a areia. E então a gente vê que na Bíblia tem Jesus, ou a Bíblia toda, falando de escolhas. E se existe algo lindo, como eu falei, que Deus nos capacitou, é o livre-arbítrio, é a capacidade de nós próprios escolhermos. E dentre todos os relacionamentos que existem na Terra, essa função escolha é ativada, né? Então, a nossa liberdade de escolher, ela é muito querida por Deus, porque Deus nos fez para querer ter relacionamento com Ele. Então, quando Deus criou o homem, Deus tinha um objetivo muito grande, de participar, que o homem participasse, tivesse o privilégio de participar da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis que toda tarde Deus vinha ter relacionamento com o homem que Ele tinha criado. Só que Deus deu a liberdade para esse homem escolher ou não estar junto com Ele. Então, a nossa liberdade nos permite dar a resposta para Deus. Eu quero ter um relacionamento contigo, por liberdade. Agora, relacionamento que não tem escolha, é um relacionamento abusivo, é uma violência, onde a outra parte não tem escolha. Todos os relacionamentos saudáveis têm que ter uma escolha. Eu brinco com meu marido, né, que isso ele vai levar para o resto da vida dele, que ele me ama porque eu escolhi amar ele primeiro. E essa escolha de estar amando um ao outro diariamente é algo muito lindo e é algo que traz a presença de Jesus para a nossa casa e para o nosso relacionamento. Só que todas as escolhas, elas têm uma consequência, né? Não dá para escolher sem consequência. Eu sou uma pessoa, assim, em alguns aspectos da minha vida, não todos, mas em alguns aspectos eu sou de uma indecisão louca. Quando eu vou comprar alguma coisa, gente, eu falo para a vendedora, por que você não tem só um modelo? Para eu não ter dúvida nenhuma. Aí eu fico lá pensando, muitas vezes escolho, mas fico com vontade de ter levado a outra coisa. Não sei quantas mulheres passam por essa situação. Aí fico pensando, eu acho que aquilo ia ser melhor para mim. Porém, a escolha, como eu disse, ela é um dom de Deus, ela é um privilégio, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte dos nossos relacionamentos, porém, há uma consequência das nossas escolhas. E existem consequências pequenas e existem aquelas grandes consequências. E é sobre o poder da escolha que eu quero falar aqui. Só que talvez eu vou usar aqui uma história não muito positiva para mostrar o poder da escolha. Deus me tocou demais. Eu estava conversando hoje com o Gumer. Deus me tocou demais. Quando eu comecei a ler essa história, eu fiquei com muita
compaixão até do personagem, né? E quero ler com vocês, lá em 1 Reis, uma história, no capítulo 13, a partir do versículo 8. Vamos lá. Eu estou lendo aqui pela NVI, e o tema é o homem de Deus que veio de Judá. Aqui existe um contexto social, político, que vocês vão perceber no decorrer da narrativa, e que você também pode, assim como eu, ter a curiosidade de ler atrás o contexto, né? Então, aqui está contando a história de um profeta. E eu quero me deter exatamente no personagem do profeta mesmo. Aqui, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. O Jeroboão, aqui no caso, era o líder, era o rei de Judá. Ele clamou, o homem de Deus, clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Depois, no final, vocês vão saber por quê que ele fez isso. Ó altar, o profeta falou, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava mais ao normal. Além disso, o altar se fendeu, se rachou, e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, interceda ao Senhor, o seu Deus, e orem por mim, para que meu braço se recupere. Ele estava só preocupado com o braço, né? O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Podia aqui ter tido um arrependimento tão mais genuíno, só preocupação com o braço, né? Mas não é o caso. O rei disse ao homem de Deus, vem para minha casa, coma algo, e eu vou te recompensar. Mas o homem de Deus, presta bem atenção nessa parte aqui, Mas o homem de Deus respondeu ao rei, mesmo que você me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, e nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando esse homem de Deus voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Então, aqui é uma história bem impactante de um rei que era um rei que fazia práticas abomináveis de idolatria, que construiu bezerros de ouro, que estimulava o povo a adorar outros deuses, que pôs sacerdotes contra a vontade do Senhor para queimar no altar, e Deus estava muito, chateado com esse rei, e mandou esse profeta, e esse profeta trouxe uma palavra de que o rei Josias ia ser aquele que ia acabar com a idolatria em Israel. Depois que você for ler mais adiante, o rei Josias, um menino que começou a reinar com 8 anos, cumpriu a profecia de restaurar os altares de Deus e destruir os altares que eram feitos para os falsos deuses.
E esse profeta foi usado por Deus de uma maneira tão poderosa para trazer com audácia uma mensagem para esse rei. Ele teve que ter muita coragem, muita ousadia para confrontar uma autoridade, um rei. E ele teve essa ousadia. Teve tanta ousadia que o rei quis mandar, o rei ficou, mas quem é esse cara que vai me dar uma palavra dessa? Prendam-no. Quando o rei estendeu a mão dele ficou paralisada. E ainda o profeta teve que orar para ele sarar. E o profeta o confrontou, mas ele falou, então fica na minha casa, para comer lá na minha casa. De jeito nenhum, nem que você me desse aí metade dos seus bens, não sei se é isso que ele fala, isso, metade dos seus bens, eu não vou abrir mão de cumprir a palavra do Senhor, porque o Senhor me deu uma palavra. Foi para eu não beber, para eu não comer e para eu ir embora por outro caminho. Uau! Até aí eu fiquei impressionada com a ousadia desse homem, com a escolha que ele fez, diante de um desafio tão grande, que era confrontar aquele homem que era uma autoridade, e que até espiritualmente estava ali representando uma autoridade até maligna. E o profeta foi com toda a ousadia. Aí ele foi embora, fez o que Deus tinha mandado. Aí no 11, olha só que interessante. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. E esse homem velho perguntou, mas por qual caminho que ele foi? Os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus, que viera de Judá. Então, esse profeta velho disse assim, selem o jumento para mim. E eles selaram o jumento, ele montou e cavalgou à procura desse profeta, desse homem de Deus. Aí encontrou esse homem de Deus sentado debaixo de uma grande árvore e perguntou para ele, você é o grande homem de Deus que veio de Judá? Sou. Então o profeta lhe disse, o profeta velho, vem comer na minha casa, vem para minha casa comer alguma coisa. A mesma proposta de novo. Aí o homem de Deus, o profeta de Deus disse, não posso ir com você, não posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor me deu essa ordem, não coma pão, nem beba água lá, neste lugar, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Ele tinha uma palavra forte no coração dele, já tinha enfrentado um grande desafio. Aí o profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você, e um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Olha o detalhe aqui, mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, olha a consequência dessa escolha, né? Um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta mentiroso vivia. Quando este soube disso, exclamou, é o homem de Deus, que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos, selem o jumento para mim, e eles o selaram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou sobre o jumento e o levou de volta para Betel.
a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um clamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, me enterre no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado do dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel, contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria, certamente se cumprirá. Aqui diz com relação ao rei. Mesmo depois, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdote para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação à face da terra. É interessante essa história, e eu quero aqui compartilhar com vocês uma lição dessa história que Deus falou comigo, né? Como eu já disse aqui, ele foi um homem tão corajoso, que diante do encontro dele próprio com a palavra de Deus, ele não hesitou de tomar um procedimento, uma atitude, uma escolha, que Deus o orientou a fazer. Foi lá e confrontou aquela autoridade maligna, e Deus, através dele, se manifestou de uma maneira poderosa, e ele estava muito convicto. Porém, ele, no momento, não sei por que circunstância, talvez nós vamos ver aqui, ele baixou a guarda e escolheu errado, e infelizmente o preço dessa escolha custou a própria vida dele. Então, que lição a gente pode tirar dessa história tão triste, de um homem que começou tão bem e terminou tão mal? Então, só um ponto eu quero falar com os irmãos aqui, que Deus falou muito comigo. Num certo ponto da vida dele, ele não levou totalmente a sério uma verdade que Deus tinha dito para ele. Num primeiro momento, ele foi tão convicto: nem que você me desse metade do seu reino, eu não vou desobedecer ao Senhor. Não vou comer, não vou beber aqui, porque foi ordem de Deus. Mas, num segundo momento, ele se deixou ser enganado por uma mentira que parecia uma verdade. Uma pessoa caracterizada de profeta, um homem mentiroso, o desafiou da mesma maneira que aquele Jeroboão falou para ele: come aqui, bebe aqui. Agora eu fiquei pensando, se ele diante do Jeroboão, que era uma autoridade, foi tão perseverante, por que agora, no segundo momento, ele abriu mão dessa convicção de que Deus tinha falado para ele? E eu não sei se a circunstância de estar com fome mudou isso nele. Porque eu imagino que essa viagem que ele fez deva ter durado vários dias, e lá onde ele estava, ele não comeu, nem bebeu, e nem descansou. Enquanto eu estava meditando nessa história, eu me lembrei de uma pessoa que também passou por uma circunstância semelhante, que é o nosso maior modelo, Jesus. Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, e lá ele pôde fazer algumas escolhas. Só que durante esse deserto, assim como esse homem, esse profeta, dos motivos pelo qual ele foi, era para jejuar. E jejuar, hoje a gente faz alguns jejuns, eu também faço, gente. Jejum de internet, jejum de Coca-Cola. Particularmente, eu acho que a gente nunca deveria beber Coca-Cola, mas, né, jejum de Coca-Cola, jejum disso, jejum daquilo, eu faço também. Mas o jejum mesmo é abstinência, é ficar sem alimento. E Jesus foi para fazer esse jejum,
E Satanás, assim como aconteceu com esse homem, o tentou numa fraqueza que ele estava passando. Ele estava sentindo, quando a gente faz jejum, a gente sente o quê? Fome. É natural ter fome no jejum. E Jesus estava com fome. Assim como esse profeta também estava com fome. E a proposta para ele, para Jesus, você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus sabia dessa capacidade que ele tinha, dessa opção e dessa escolha. Pergunto para vocês, Jesus poderia transformar as pedras em pães? Lógico, ele poderia. Ele tinha essa escolha. Mas o que ele optou? Qual foi a escolha de Jesus? Não, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que lindo! Eu fico feliz de Jesus ter vencido, ter escolhido, feito uma escolha, porque nós estamos embutidos nessa escolha. Só que esse homem, que eu estou usando aqui como referência de o poder da escolha, ele cedeu diante de uma proposta que o profeta mentiroso disse para ele: olha, um anjo me disse. Justamente, o anjo disse para ele justamente o contrário do que Deus havia dito. Então, diante de uma palavra de Deus, nem que um anjo apareça dizendo o contrário, qual deve ser a nossa escolha? A nossa escolha deve ser pela palavra de Deus. E uma das coisas que o Senhor me trouxe é a palavra relativismo. O que é um relativismo? Relativizar uma verdade pode transformar uma verdade numa mentira. Hoje, o relativismo tenta nos enganar com relação à palavra de Deus. Então, a gente ouve muito expressões assim: não é bem assim, não é bem assim, isso é muito radical. Estava escrito lá na Bíblia, mas os tempos mudaram, isso não é mais para o nosso tempo. Hoje as coisas são diferentes. A gente ouve também: mas a carne é fraca. Mas eu estava tão necessitado, estava tão carente, estava precisando tanto. Assim como esse homem foi enganado por causa de uma necessidade, por causa de umas circunstâncias, hoje em dia, também a gente corre o risco de relativizar uma palavra de Deus, porque esse homem, ele tinha recebido uma palavra absoluta de Deus, clara e específica para ele: não coma, não beba, volta por outro caminho. Essa era a palavra da boca de Deus para ele. Mas ele relativizou diante de uma circunstância, diante de um outro que falou: não é bem assim, o anjo me disse, você já cumpriu aqui o seu propósito, então o anjo falou para mim que você pode comer, o que você pode beber. Qual seria a escolha mais maravilhosa desse cara? Era ter o mesmo procedimento que ele teve da outra vez. Não. Se o anjo falou para você, problema seu, porque comigo ele não falou. Então eu vou, da mesma maneira que eu resisti a Jeroboão, eu vou resistir a você. Não vou comer, não vou beber e bye. Vou embora. Mas não. Diante da fraqueza, da fome, da fraqueza, ele relativizou. Falou: não é que... Quantas vezes, olha, queridos, eu já me deparei em circunstâncias que eu também fiquei como esse homem, de ver certas coisas e falar: será que essa pessoa de fato tem razão? Eu sempre costumo falar assim: gente, eu acho que eu sou um pouco antiga, velha não, né? Tem diferença de ser velho e de ser antigo. Tem aqueles carros antigos que são super conservados, né? Então, eu entro na categoria do antigo.
Fala assim, será que eu sou antiga demais? E eu tenho umas amigas antigas também, sabe? Então, para mim, elas são um refrigério. Quando eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, sabe para quem eu recorro? Hoje eu tenho filhos adultos, mas jovens, eles são uma bênção na nossa vida, né, amor? Eles são uma bênção, porque eles são de outra geração, porém nós temos uma conexão tão forte com eles. Então, quando eu estou com dúvida sobre alguma coisa, eu chamo a minha filha, falo, Ana, eu vi isso. Será que eu estou antiga com relação a esse princípio? Aí eu gosto muito da resposta dos jovens, né? Desses jovens cheios do fogo. Ai, mãe, nada a ver isso. Nada a ver. Então, eu falo, então continua, o meu conceito está certo. Tá, lógico que você está certa, mãe. Falar, ai, que bom. Porque eu não sei se aqui, talvez não tenha tantos antigos aqui, né? Estou achando que quase sou eu a mais. Tem alguém com mais de 40 aqui? Ouso perguntar, 50? Ah, então não sou a única, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Dos tempos modernos, você fica pensando, meu Deus, será que eu sou tão antiga assim? Porém, a palavra de Deus tem um valor que transcende os tempos e as modas e as culturas e os achismos. A palavra de Deus, ela tem um valor absoluto. E isso deixa o meu coração muito tranquilo. Mas, porém, eu estou aqui porque eu tenho uma missão de quebrar, em nome de Jesus, todo esse relativismo que muitas vezes a gente quer impor na palavra de Deus. E o que é o relativismo, né? Eu fui pesquisar o que é o relativismo. Ele é um termo filosófico. É interessante que é do tempo lá do Platão, do Sócrates, mas é tão atual, né? Que se baseia na relatividade do conhecimento e repudia, diz não a qualquer verdade ou valor absoluto. Que tempos são esses que estamos vivendo, em que nada é absoluto, tudo é relativo. Valores de verdade, valores absolutos de verdade são repudiados. Aqui tem uma outra proposta sobre a concepção do relativismo, né? Sobre uma concepção relativista do conhecimento, por haver afirmado que o homem, olha isso daqui, o homem é a medida de todas as coisas. Nesse caso, o homem sendo a medida de todas as coisas, cada um de nós é, por assim dizer, o juiz daquilo que é e daquilo que não é. E eu tenho visto esse tempo perigoso se aproximando de nós, essa ideia perigosa de relativizar. Todas as opiniões são importantes, todas as opiniões têm o seu valor. Isso tem tentado cativar não só a mente dos jovens, mas as nossas mentes de filhos de Deus, e nos deixar confusos diante de valores absolutos. E eu tenho assim, faz 5 anos que nós ficamos 5 anos fora do Brasil. Então, nesses 5 anos, gente, que hora que eu estou terminando? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esses 19 minutos é o que falta? Ah, é só a hora. Até que hora eu posso ir? Por favor, seja sincero. Ai, por favor, não relativiza esse conceito. Seja absoluto. Ah, ótimo. Estou olhando lá, achei que era 19 minutos, na verdade é 19:06. Ah, gente, só eu mesmo, né? Até perdi aqui. Nós ficamos fora um tempo,
E durante esse tempo que nós ficamos fora desses 5 anos, nós tivemos que aprender muitas coisas novas e mergulhar em muitas coisas novas. E foi um período interessante para nós e para nossa família, né? E nós fomos para o Japão, passamos 4 anos no Japão, e nesses 4 anos a gente teve que aprender muita coisa. Para mim, foi desafiador, porque eu sei que eu tenho muitas qualidades. Eu não desprezo as qualidades que Deus colocou em mim, mas eu tenho algumas desvantagens também. Por isso que eu amo o corpo de Cristo, porque aquilo que falta numa pessoa tem na outra, né? Então, a gente tem que estar junto. Então, queridos, eu não sou uma pessoa muito bem orientada. Orientado, como é que eu posso falar? No espaço, sabe? Direção, é isso. E não é porque eu estou com 50 anos, não. Isso era desde quando eu era criança. Então, eu tenho essa dificuldade. Quando eu saio do banheiro do shopping, antes de entrar no banheiro, eu visualizo o que tem à minha direita e o que tem à minha esquerda. Se eu saí por um lado que tinha uma loja X, então, quando eu saio, eu olho de novo, porque eu tenho essa dificuldade. Quando eu viajo com o Gumer de avião, principalmente viagens longas, que eu tenho que levantar para dar uma volta assim, então eu levanto, olho o número da minha poltrona. Aí vou ao banheiro, quando volto, eu já vi muitas vezes ele tipo assim. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho essa dificuldade espacial, leve. E quando eu fui para o Japão, gente, eu cheguei no Japão, eu falei, gente, tudo igual. Todas as ruas são iguais. Aí a minha amiga Edilane, né? Foi a missionária que foi antes de nós lá. Ela foi me ensinar a ir até o supermercado. E uma loja lá que a gente gostava muito. E me levou a pé. Quase que eu chorei no meio do caminho. Falei, Di, eu não vou aprender isso nunca. Essas ruas são todas iguais. Como é que eu vou chegar aqui? Ela, não se desespere, porque isso aconteceu comigo, você vai conseguir. É interessante, né, que sempre circunstâncias promovem para a gente sair da nossa zona de conforto. Quando eu aprendi a dominar a minha região, mudamos para outra totalmente diferente. Aí eu comecei, né, falei, ai, Jesus, o Senhor tem alguma coisa comigo. Andar de trem sozinha, nunca andei. Eu tinha um medo de me perder louco lá. E aí mudamos. Quando eu já estava dominando a região, mudamos pela 3ª vez. E é interessante que esse da 3ª vez, todos os missionários já moravam nesse lugar. E eu cheguei lá, e eles riam de mim, porque eu não sabia da minha casa ir para a igreja, e da igreja voltar para a minha casa. Coisa assim de que você vai a pé. Então, tudo isso, queridos, ocupou, né, isso e mais um pouco, ocupou bastante da nossa mente. 5 anos se passaram e nós voltamos para o Brasil. E uma coisa eu vou dizer para você que eu fiquei impressionada. Não acho que é uma coisa só do Brasil, mas uma coisa que tem acontecido no mundo, mas eu quero me levantar como uma voz a combater isso, que é o relativismo da palavra de Deus. Cuidado com o relativismo. Então, a gente vê hoje crentes, né, relativizando conceitos e levantando bandeiras. Eu, particularmente, achava que não existia mais. Quando eu vi bandeiras de feminismo sendo levantadas, falei, mas que coisa mais antiga, pensei eu. Só achei que isso não existia mais. Só que, para minha surpresa, existia dentro da igreja. Falei, Deus, eu me coloco contra isso. Porque a base de toda bandeira que a gente for levantar, ou de qualquer causa que a gente for defender, ou de qualquer resposta que a gente precisa, queridos, está nos conceitos absolutos da palavra de Deus. E é interessante que quando você vai, eu estou sendo, assim,
Eu tenho amigas que me convidam para ministrar para outras mulheres. Eu já chego falei, meninas, eu não tenho outra coisa para falar. Como uma mulher vai proceder, como uma mulher vai identificar a sua identidade, como uma mulher vai viver nessa vida, só tem um lugar onde eu posso dizer para vocês que eu consulto para saber, que é a palavra de Deus. Não tem outro lugar. Então, quando você vai falar de conceitos como submissão, você tem que explicar a raiz da palavra, de onde veio. Por quê? Porque até dentro da igreja, conceitos que são absolutos e bíblicos têm trazido um desconforto. Quando você vai falar sobre educação de filhos, o livro de Provérbios, queridos, tem as respostas para todas as questões da vida, inclusive para como vamos educar os nossos filhos. Nós, pela graça de Deus, escolhemos a maneira bíblica de educarmos os nossos filhos. Há 24 anos atrás, praticamente, era desafiador, muito desafiador, porque nós fizemos essa opção de educarmos os nossos filhos à maneira de Deus, ensinando princípios da palavra de Deus e utilizando a vara, porque a palavra de Deus diz que a vara da disciplina vai tirar a estultice, a tolice do coração do menino. Que se você disciplina com a vara, o menino, a menina, a alma dele não vai para o inferno. Então, essas coisas grudaram no meu coração. Pensa numa mãe que se preocupava com isso. Porque não existe coisa melhor nessa terra, para quem é pai aqui, é de ver, como João diz, né? Não tem alegria maior do que ver os nossos filhos andando na verdade e escolhendo a verdade. Então, quando eu cheguei, me deparei com esse relativismo de conceitos bíblicos. Não é bem assim. Levantando bandeiras perigosas. Eu quero dizer para você que é jovem, talvez dentro das universidades principalmente, você vai ver muito isso. Só que Deus te chamou para levantar uma bandeira perfeita e absoluta, que é a bandeira da palavra de Deus. E tem que ter muita coragem para isso. Esse profeta, num dado momento, demonstrou, mas no outro sucumbiu. E a escolha dele custou a própria vida. Quando a gente escolhe deliberadamente, ou enganado, porque esse cara foi enganado, a não seguir os princípios da palavra de Deus, o fim é desastroso. Infelizmente, à medida que a gente vai ficando mais antigo, o tempo, ele prova todas as coisas, né? É interessante o tempo. Tudo precisa de um tempo. Você vai fazer um bolo, está lá escrito 40 minutos dentro do forno a 180 graus. Você deixar 20, né? Mas o tempo, ele prova as coisas. E quanto você mais vive, mais você vai vendo a prova do tempo. Se as pessoas tomaram atitudes e fizeram escolhas corretas ou não. E, infelizmente, queridos, eu falo com um peso no coração. Eu vi muitos pais, e vi muitos jovens, e vi muitos velhos também, relativizando conceitos da palavra de Deus e fazendo escolhas erradas. E as escolhas erradas tiveram um final de lágrimas e até de morte. E por isso que eu quero ser essa voz aqui para vocês. E eu quero dizer que os princípios e orientações que Deus dá através da palavra de Deus, da palavra dele, interessante que Deus deu uma orientação específica para esse profeta. O que Deus falou para ele? Não come, não bebe. Agora pergunto para vocês, era o objetivo de Deus que esse homem morresse? Não, não era. Então, as orientações que o Senhor nos dá através da palavra são caminhos de proteção e caminhos de bênção. Não são restrição e sofrimento, como muitos pensam.
Com certeza, a orientação específica para o profeta tinha um fim protetor. Porque quando fala que o profeta velho mentiroso fala, ai, como o Senhor disse, o Senhor não tinha dito que o leão vinha matar ele. Tinha dito para ele que ele não iria ser enterrado com os seus antepassados. Mas não falou, o leão vai... E quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei de uma experiência muito interessante que eu tive, de uma orientação específica de Deus. Porque Deus tem os valores absolutos da palavra que regem a nossa vida, mas nós temos o nosso amigo Espírito Santo, que em situações corriqueiras da nossa vida, ele está ali para nos ajudar a tomar a melhor decisão. Quando eu tinha as minhas crianças, acho que eles tinham 6 anos, 5 anos, estava na escola, no ensino fundamental, eles estudavam numa cidade, a gente morava numa cidade e eles estudavam em outra. E para levá-los, a gente tinha que pegar uma estrada intermunicipal, assim, sabe aquelas vias de 2 mãos que passa muito caminhão? E para mim, sempre foi, imagina, uma pessoa que tem dificuldade de espacial, dirigir é um desafio. E eu ia dirigindo buscar eles. E no caminho, eu aproveitava aquele trecho por 2 motivos. Um, porque eu me pelava de medo. E outro, porque eu estava ali sozinha, eu ia orando, ia intercedendo, e ligava o som alto, ia cantando que nem uma doida dentro do carro, e ia. Só que aconteceu um negócio interessante comigo. Tinha um caminhão na minha frente, e o meu ímpeto, mesmo que pouco, era ultrapassar esse caminhão. A lógica dizia que eu tinha que ultrapassar aquele caminhão, porque eu ia o trajeto todo atrás dele. Quando eu ia acelerar para ultrapassar, eu senti uma voz clara dentro de mim. Se afasta. Por isso que é bom a gente não se achar muito bom, né? Porque quando você não se acha muito bom, você fica dependente. Como eu já não me achava muito boa naquilo que eu estava fazendo, eu era muito dependente do Espírito Santo. Quando eu senti aquele impacto dentro de mim, se afasta, eu reduzi e dei um espaço bem longo daquele caminhão. Vocês não vão acreditar. Vocês vão acreditar só porque eu sou uma pessoa que fala a verdade. Mas do caminhão caiu uma placa de ferro do tamanho de 2 portas. E a placa, como ele estava assim, numa velocidade, a placa, ela deu a impressão que ela ia cair em cima do meu carro. Naquele momento, eu gelei. Só que eu tinha tomado uma decisão, uma escolha de obedecer. Tinha um espaço entre o meu carro e o caminhão. E a placa era uma placa de, sei lá, se era de ferro, de aço, o que era aquilo? Caiu no chão. Bom! Gente, o caminhão parou. Eu parei. Aí respirei fundo. Ele assim parado, eu passei, aí eu ultrapassei do lado dele, parei, olhei para a cara dele. Ele olhou para mim, não trocamos uma palavra. Tipo assim, o que aconteceu? Aí eu fui. Mas fui louvando ao Senhor. Falei, Deus, obrigada, porque o Senhor fala comigo. Podia ter morrido agora aqui. E o Senhor me livrou. Que Deus maravilhoso. Falei, Senhor, me ajuda a ter um coração obediente o tempo todo. Eu quero te obedecer. E hoje aqui eu quero falar para você que é jovem, não relativize a palavra de Deus. Seja apaixonado por essa palavra. Leia o que está escrito lá. Se posicione. Levante a sua bandeira, a bandeira dos princípios, porque o mundo aí está podre, e as pessoas têm uma carência muito grande, de uma coisa nova e fresca. O Mateus, meu filho, está fazendo uma célula na faculdade, e é interessante o que tem acontecido com ele lá, porque ele faz curso de Direito.
E pensa numa pessoa polêmica, ele nasceu polêmico. Só que ele é tão posicionado com a palavra de Deus. E não tem um dia dentro da escola que não dê uma polêmica. E ele chega me contando, falou, mãe, as meninas defendem o aborto, as meninas defendem o feminismo, e isso e aquilo, mas eu não consigo me calar. Eu tenho que falar. E ele é muito rejeitado por causa disso. As pessoas ficam bravas com ele, o distratam. Só que ele abriu uma célula na faculdade. E, para surpresa dele, muitos daqueles que na sala de aula têm um comportamento até agressivo com ele, vão até a célula. E o amor de Jesus é irresistível, né? Eles choram, abrem o coração. E eu quero te motivar, você que é jovem. Faça escolhas baseadas na palavra de Deus. Resista às circunstâncias. Resista. Muitas vezes a gente vai passar por vergonha, por ser o diferentão, a diferentona, mas existe uma recompensa. E o melhor do que isso, tem pessoas que estão precisando da sua bandeira, da bandeira que você levanta, que é a bandeira da pregação do Evangelho, das verdades absolutas, de não relativizar princípios. E eu estou aqui, eu quero levantar essa bandeira junto com você. Eu quero dizer não para o relativismo. Dizer não para as coisas do mundo, dos conceitos do mundo, que querem entrar dentro da igreja e têm contaminado os nossos jovens. Quero animar você que é estudante, você que está numa universidade, que está no ensino médio, levanta a sua bandeira. Deus vai colocar no seu caminho pessoas que levantam essa bandeira também. Você nunca vai estar sozinho. E eu quero te convidar agora a ficar em pé. Quero que fique na sua cabeça que os princípios, eles não são para te restringir, para dizer não, crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode aquilo outro. Os princípios são para te proteger e para que você viva numa liberdade de bênção que Deus te chamou para viver.